Boa noite, irmãos. Eu estou um pouco atrasado, mas foi necessário. Eu achei um pouco tarde para fazer a live, mas dá para fazer, né? Eu vou tentar resumir ela, deixar ela mais pequena. Vou esperar alguns irmãos entrar, tá bom? Tem 20 pessoas até agora. Então, irmãos, hoje vamos falar sobre nascer de novo. O assunto do nascer de novo, ele também envolve comunhão, porque está na mesma carta. A carta que mais fala de nascer outra vez é 1 João, vocês sabem, né? Mas Paulo também fala, Jesus também fala. Quando você pega todos os contextos sobre novo nascimento, aí a gente tem uma mensagem completa do assunto do novo nascimento. E é importante a gente entender os dois lados do assunto. Os dois lados eu digo, o lado literal, aquele que vai acontecer na nossa glorificação e somente ali, e aquele lado que o Senhor antecipa para a gente viver o mistério da fé. Então é o seguinte, eu vou fazer uma oração rapidinho só para a gente continuar. Eu vou marcar o tempo aqui da live para que a partir de agora a gente só fique 1 hora, para eu mesmo me regular aqui, tá bom? Eu vou marcar aqui para a gente ficar só 1 hora. Vou deixar aqui, tá? Vou fazer uma oração. E aí depois, se eu conseguir responder alguma coisa, se eu ver que precisar responder, eu respondo, tá bom? Então vamos lá. Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa noite, por esta oportunidade, por cada irmão que o Senhor trouxe para ouvir essas palavras. Senhor, como eu tinha te pedido antes, eu te peço agora, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda a entender, Senhor, pela Tua palavra, o que é um novo nascimento, o que é comunhão com o Senhor e com os irmãos, como nós devemos ter essa comunhão. Ajuda-nos a entender, Senhor, que há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Há tempo de rir e há tempo de chorar. Pai, nos ajuda a receber do Senhor o bom depósito que vem do Teu Espírito. E para a gente poder realmente passar esse bom depósito para os irmãos, que cada um de nós possamos guardar o bom depósito que vem do Senhor, colocar em prática as Tuas palavras, reconhecer as nossas falhas, confessar diante do Senhor os nossos pecados e viver a comunhão da Tua palavra, Senhor. No meio da comunhão não pode haver hipocrisia, não pode haver mentira, não pode haver distorção da Tua palavra, Senhor. A comunhão tem que ser conforme a comunhão que o Senhor nos ensinou. Se não for com o Teu Espírito e com a Tua palavra, não haverá comunhão. É isso que eu quero ensinar para os meus irmãos hoje, Pai. Eu te peço ajuda, te peço misericórdia. E agradeço por cada irmão que estiver aqui. Nos ajuda, Senhor, a servir o Senhor com um coração puro, com uma fé que agrada o Senhor, com um amor que procede da verdade, com um amor que não se alegra com a injustiça, com um verdadeiro amor, Senhor. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Bom, então vamos começar. A palavra nascer de novo, ela tem os dois lados da revelação. É aquele que acontece primeiramente na nossa vida aqui, enquanto nós estamos em carne, mas ela vai se planificar quando realmente o nosso corpo morrer e nós ressuscitarmos. Os irmãos sabem que o apóstolo Paulo, quando fala... Deixa eu explicar essa introdução para vocês entenderem. Quando o apóstolo Paulo fala que o mistério que ele falava da última trombeta, que seria num abrir e fechar de olhos, os irmãos devem saber mais ou menos o que significa essas palavras, né? O abrir e fechar de olhos, o apóstolo Paulo tirou da meditação no tempo e na eternidade. Porque veja bem, um dia, irmãos, nós viemos a esse mundo. Um dia eu abri os olhos pela primeira vez. E em questão de segundos, eu vou fechar os olhos. E se eu fechar os olhos no Senhor, vai ser um sono. Se eu fechar os olhos sem o Senhor, pode ser que seja a morte eterna. Então nós temos um abrir e um fechar de olhos na nossa vida. E nós vamos abrir os olhos mais uma vez. O apóstolo Paulo, ele visava o tempo, agora, a nossa linha do tempo na nossa vida, e ele também olhava a eternidade, porque nós sentimos o tempo porque nós temos um corpo de carne, de sangue e sentimos o tempo.
Mas uma vez que a gente dormir no Senhor, nós não vamos mais ter sensação de tempo. Nós teremos consciência, sim, das coisas que aconteceram com a gente na nossa vida. Por essas consciências, nós seremos aliviados ou atormentados. Envolve todos esses assuntos, falar de novo nascimento. Mas nós não teremos a sensação do tempo. Uma pessoa que morreu lá no tempo de Moisés, outra pessoa que morreu no tempo de Cristo, pessoas que morrerão no tempo da grande tribulação, veja que tem mais ou menos quase 2000 anos aí entre um e outro, essas pessoas não terão sentimento nenhum em relação ao tempo. Elas vão abrir e fechar os olhos, entendeu? Então, quando você veio à vida, você abriu os olhos, quando você fechar os olhos, dormiu no Senhor. Nesse fechar de olhos, pode passar quanto tempo for, você, no toque da última trombeta, se o Senhor te chamar do Sheol, você vai abrir os olhos. Então é no abrir e fechar de olhos. E quando isso acontecer, veja que antes desse abrir dos olhos, no momento da ressurreição, você morreu literalmente. E quando você abrir os olhos, vai ser um novo nascimento. Pode ver que os textos que Jesus fala, ele deixa a gente aí entender esses pontos também. É a mesma coisa da ressurreição, irmãos. Nós temos que viver uma vida de ressurreição aqui, ainda na carne. Paulo fala isso em Colossenses 3. Ele fala o que é ter uma vida de ressurreição aqui, em vida, mesmo aqui, na nossa carne. Lá em Romanos 8, ele até explica pra gente que a gente não é para andar na carne como sendo devedores dela, porque nós andamos nela. Mas não quer dizer que a gente deve as coisas para a carne, porque a lei do Espírito nos livra da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito é maior do que a lei do nosso corpo, a lei do pecado. Isso ele explica na transição do final de Romanos 7 para Romanos 8. Compreendeu? Então, o novo nascimento, a morte, quando fala de novo nascimento, tem que falar de morrer. A morte e o novo nascimento acontece aqui. Deus antecipa para a gente essa revelação, para a gente degustar do que é morrer para esse mundo e viver para Cristo, mas vai acontecer literalmente no milênio. Isso daqui já é a base do estudo. Você compreendendo isso, você entende que Deus faz isso para que a gente viva o mistério da fé. Lá em 1 Timóteo 3, o apóstolo Paulo fala do mistério da fé e do mistério da piedade. E dentro dessa explicação, ele coloca pessoas que morreram em Cristo e estão vivas no ministério, pregando a morte e a ressurreição de Cristo, pregado, né? Ele fala manifestado em carne, justificado pelo Espírito, visto pelos anjos, pregado no mundo, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Então esses são as pessoas que estão vivas. E Jesus também fala que tem muitos textos que eu estou falando de antemão, eu não separei no papel, porque esse assunto é muito grande. Então Jesus fala também, irmãos, em João 4, vocês devem se lembrar disso, que ele fala que vem a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Esse assunto está em João 4 e eu separei aqui para gente João 4. Deixa eu ver onde está. Eu separei aqui para gente João 4. É João 3 e João 4. Eu separei, só que eu não separei esse texto aqui. Esse texto eu quero falar de cabeça. Jesus falou que vem a hora em que os mortos ouvirão. Ele disse assim, vem a hora e já chegou, em que os mortos, nós, ouviremos a voz do Filho do Homem e iríamos viver. Então, é João 5, é isso aí mesmo, irmão, João 5. Seria até um segmento bom, porque eu marquei aqui pra gente João 3, João 4 e pulei para João 7. Tá aqui, eu vou pôr João 5 para um próximo estudo. Eu acrescentar, valeu, João 5, né? João 5, o que eu coloco? Filho do homem, eu vou colocar aqui, filho do homem. Filho do homem. Por quê? Esse assunto é importante. Eu vou ligar o assunto pra gente. Então Jesus fala, vem a hora já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e aqueles que a ouvirem terão vida. Esse é quando Deus nos tira desse mundo, nos faz entender quem é o Pai, quem é o Filho, o envio do Espírito, e a gente começa a pregar a palavra de Deus e mortificar a carne. Logo, no contexto, Jesus fala, vem a hora em que os que se encontram no sepulcro
ouvirão a voz do Filho do Homem. Deixa eu tirar isso aqui. Espera aí. Os que se encontram no sepulcro... Deixa eu tirar esse barulhinho aqui que ele vai atrapalhar a gente. Bom, vem a hora os que se encontram no sepulcro ouvirão a voz do Filho do Homem. Aí Jesus está falando da parte literal. Vocês perceberam que ele falou de um novo nascimento em João 3, em João 4, ainda que usando algumas palavras diferentes, e no João 5 ele está acrescentando isso para a gente. Um novo nascimento espiritual e um novo nascimento literal. Até aqui pegaram? Deu para entender? Os irmãos que estão entrando agora perderam a introdução e aí, infelizmente, vai perder uma parte da peça. Tá bom? Então, eu vou ler os textos e vou ficar atento aqui para ver se eu consigo acompanhar os comentários, tá bom? Agora nós vamos ler os textos. Os textos que eu vou ler, irmãos, de primeira, ele vai falar do assunto profético. É só para a gente entender que o Senhor aborda esse assunto de maneira profética. Olha só que lindo a palavra do Senhor. Quando ele fala dos 2 filhos pródigos, de perdoar o irmão 70 vezes 7, mais o quê? Qualquer assunto que o Senhor fala, de plantação, de colheita, mais o quê? Eu não vou lembrar do resto. Mas qualquer assunto que o Senhor fala, ele tem ali uma camada bem ralinha, que é para a gente que... Nós que estávamos no mundo e ouvimos a palavra de Deus, confronta a nossa carne, confronta o nosso modo de viver, e aí pode ser que a gente escute a voz do Filho do Homem e aí a gente abrace o Evangelho. Mas depois o Senhor, nesses mesmos assuntos, ele tem assuntos profundos, muito reveladores, no mesmo assunto. Então a mesma coisa foi com o nascer de novo. Você vê que o Senhor Jesus usa a mensagem do nascer de novo para o evangelismo. Você vai com essa mensagem, em qualquer lugar que você falar de nascer de novo, tiver com a unção de Deus ali, com a palavra de Deus, e tiver corações dispostos a entender, eles vão ouvir a voz do Filho do Homem. E na hora que eles ouvirem e aceitarem o Senhor, já é considerado o novo nascimento. Não é lindo? Mas dentro dessa mensagem, o Senhor falou primeiramente, ele falou para Nicodemos, para Augusto Nicodemos, pro Nicodemos. Se bem que Augusto Nicodemos está precisando nascer de novo, né? Calvinista. Ele falou pro Nicodemos. No capítulo 4, ele vai falar de nascer de novo, só que ele vai falar por outras palavras. Ele vai falar pela água da vida, para a mulher samaritana. Então, em João 3, ele pega uma mensagem literal, mas ele usa um judeu porque é uma mensagem profética para judeus. Em João 4, ele fala do novo nascimento através da água da vida e passa uma mensagem para a samaritana, que fala dos gentios. O intuito dele é unir esses 2 povos. E olha só, o evangelho de João, irmãos, é o evangelho que mais fala da unificação das 2 casas de Israel. E esse assunto ficou preparado para nós, nesse tempo, para falar de uma maneira mais apropriada à palavra do Senhor. Eu digo assim, mostrando como ela é profunda. Ela não é só de 1000 côvados. Essa palavra ela é de 4.000 côvados e mesmo assim não para nisso. Essa palavra é de 7.000 côvados. Vocês entenderam o que eu quis dizer? É aquele rio de Ezequiel. Então isso é muito lindo. Eu vou ler para vocês João. Só para destacar alguns pontos, tá? A leitura vai ser rápida para eu poder destacar alguns pontos. João 3, do 1 ao 7. Beleza? A irmã está perguntando qual é o tema da live. O tema da live é novo nascimento, irmã. E a introdução que eu dei, ela é importante. Então, você pode assistir a partir daqui e depois você volta e aí você pega ela completa, tá bom? Ela vai estar no YouTube também daqui a alguns dias. Então, vamos lá, vamos começar. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Vê que é um fariseu, representante da liderança judaica. Um dos principais dos judeus. E este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus. Olha só a resposta de Jesus direta para aquelas palavras de um rabino, né? A isto respondeu Jesus: em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Aqui ele falou nascer para ver. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A primeira vez é ver, a primeira vez é entrar. Você vê, né? Aí é assunto profético. Você um dia vai ver o reino de Deus, literal. E vendo, vai poder entrar nele. Ou não. Mas que você vai ver, você vai ver. Agora, se você nascer da água e do Espírito, que você já sabe o que é, você vai entrar nesse reino. Agora, pela fé, como o Senhor quer nos fazer participante dos poderes do mundo vindouro e criar o mistério da piedade, que é o mistério da fé, o Senhor, na nossa mente, faz a gente visualizar o reino. Nós sabemos como, mais ou menos como vai ser, e depende de quem estuda, sabe com profundidade como vai ser o reino milenar. Então, pela fé, você vê, e pela fé você já participa desse reino. Porque em Hebreus 6, o escritor de Hebreus está falando de poderes do mundo vindouro, que é imposição de mãos, deixar obras mortas de lado, pregar a fé, os batismos, tudo isso que será feito em plenitude, em grande glória, no milênio, o Senhor antecipou para que a gente fizesse aqui, nesse tempo. Claro que com uma vida ressurreta diante do Senhor, aspas, naquele estilo, para que a gente prove dessa sensação e deseje o reino de Deus. Por isso que ele antecipa o mistério. Compreenderam? Então, primeiro ver, depois entrar. E aí Jesus fala para ele, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Aqui ele está falando de Isaac e de Ismael. Paulo fala disso em Gálatas 4. Ele fala que tem filhos nascidos da carne e tem filhos nascidos do espírito. E Isaac já era nascido do espírito, lá naquele tempo. Isaac nasceu de novo. Isaac estará no reino milenar. Ok? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui para eu comentar na hora. Aqui o irmão Caio falou, verdade, irmão Luiz, todos verão, mas não serão salvos. Não entrarão, né? Não serão salvos e entrarão, tá certo. Aqui o irmão fez uma pergunta que vai me tirar do tema, né? Eu já expliquei isso, essa pergunta não vou poder responder em relação a abrir e fechar de olhos. É só pensar mais um pouquinho que o irmão mesmo consegue responder essa pergunta. Eu já respondi ela na minha fala. Talvez ficou um pouco difícil de entender, mas está respondido. Ok, o resto os irmãos vão prestando atenção na live e aí os irmãos vão entendendo. Então essa mensagem foi falada para um judeu e esse judeu foi usado para trazer uma mensagem para a casa de Judá. Eu sei que os gentios também precisam disso. É uma mensagem que fala para judeu, é para gentil. Uma mensagem que fala para gentil, é para judeu. Mas houve essa separação nítida aqui dentro desse mistério. E aí vem o resto da explicação, né? E eu vou pular essa explicação para eu conseguir dar conta da mensagem. João capítulo 4 agora. Olha como a mensagem continua. Só que agora é para a samaritana. É mais direcionado para nós. Diz assim... Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E a gente sabe que nos evangelhos tipo Mateus fala Galileia das nações, né? Aqui não está, mas em outros evangelhos está. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. A capital de Samaria é Efraim. A capital de Efraim é Samaria. Está em Isaías 7. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera a seu filho José. Olha só, Jacó, José, o próximo é a mulher samaritana, Efraim.
Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentava-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe: dá-me de beber. É até do 1 até o 10, é uma leitura grande aqui, né? Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque aí João explica porque os judeus não se dão com os samaritanos. Aqui é a divisão das duas casas de Israel que houve lá no passado. A casa de Israel havia sido rejeitada e os judeus ficaram casados com o Senhor. A gente vai ter que ir lá até o 14, tá? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu que lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, nosso pai? Olha como ela conhecia a história. Do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, olha aqui a mensagem do nascer de novo, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. E aqui a gente sabe a mensagem profética que tem nos 5 maridos, eu acho que vocês sabem, nos 5 maridos dessa mulher, que representa ali as cabeças da besta. É uma coisa linda, grandiosa, magnífica, mas não precisa ir até aí para continuar a mensagem. Jesus falou que se ela continuasse bebendo da água daquele poço, ela continuaria tendo sede, porque é a lei. A água dá vida para tudo. Sem água o mundo não vive. O nosso corpo precisa de água, as árvores precisam de água, as plantas precisam de água, o mundo inteiro precisa de água. Mas quando você for glorificado, você nunca mais vai ter sede. É isso que Jesus estava prometendo para ela, o Espírito de Deus, visando a ressurreição. Essa é a mensagem. O novo nascimento continua, só que agora ele trocou as figuras e está falando para a mulher samaritana através da água da vida. Em João 5, ele fala de um momento em que os homens ouviriam a voz do Filho de Deus e teriam vida, e já chegou. Tenho vida, você tem vida eterna, eu tenho vida eterna, porém nós temos que desenvolver a nossa salvação junto com o Senhor, é uma sinergia. Nós temos que lutar para a nossa coroa não ser roubada. A coroa que está separada para a gente não ser roubada. Nós temos que lutar para não perder a vida eterna. João fala de vida eterna permanente. Tem pessoas que não têm a vida eterna permanente, diz João. Então você tem a vida eterna, mas com o selo do Espírito. Se você for fiel até o fim e quando fechar os olhos, dormir no Senhor, está selado. Quando você abrir os olhos, você vai nascer de novo e nunca mais vai ter sede. Pelo contrário, a água que tiver em você vai jorrar pela vida eterna. Ela vai entrar, como diz Ezequiel 47, aquela água que sai do santuário de Deus, ela vai entrar no mar e vai curar tudo. Aí o trabalho sacerdotal dos sacerdotes no milênio. Aquilo que está em Ezequiel 47 é de uma profundidade imensa. E eu já falei isso no canal. Em João 5, o Senhor fala desses 2 pontos. Vem a hora e já chegou, nós ouvimos a voz do Filho de Deus e temos vida. É aquela questão de ver e de entrar no reino de maneira espiritual, antecipado, para a gente entender o que é a coisa. Mas Jesus fala que haveria um dia em que os que estivessem no sepulcro ouviriam a voz do Filho do Homem. E a palavra aí para sepulcro é a mesma palavra que se usa para Sheol. Então, você pode colocar sepultura, mas pode ser Sheol também, para onde vai as almas dos mortos. Assim, as almas dos mortos, eu posso dizer as almas dos vivos, que agora, como mortos, ainda é uma alma, só que não tem corpo. O espírito, onde está a inteligência do Senhor, aquilo do Senhor que ele soprou nas narinas do homem, aquilo aonde ele se conecta e fala com o homem, toda a nossa inteligência, aquilo volta para Deus. O corpo volta para a terra, porque é pó. A alma, ela vai para o Sheol. E aí depende do que você fez na terra, você vai para algum lugar lá no Sheol. Isso está em toda a palavra de Deus. Por isso que Jesus pôde falar dessa maneira em João 5. Entendeu? E lá em João 7,
o Senhor vai associar essa água da vida à festa dos tabernáculos. Olha só, vamos ler João 7, do 1 ao 6. Depois o verso 8, depois o 37 ao 39, é rápido. Vocês estão entendendo aqui a mensagem? É a parte do novo nascimento visando a parte profética, onde fala um pouquinho de judeus, um pouquinho de gentios, das duas casas, ressurreição, visando a parte mais escatológica. João 7. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, que é a Galileia das nações, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Veja que João ele dá uma explicação que seria desnecessário para judeus. É uma explicação para gentios, porque esse evangelho ele é um evangelho presente para gentios, um presente para nós. Tá? Foi enviado primeiramente pensando em gentios. Por isso que explica que Páscoa é a festa dos judeus, que festa dos tabernáculos é a festa de judeus, que havia briga entre judeus e samaritanos, eles não se davam bem. Por isso essas explicações. Então está sendo mais direcionado para a gente. E aqui era tempo de festa de tabernáculo. Literal, Jesus estava lá. Dirigiu-se, pois, a ele, a seus irmãos, e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as suas obras. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se faze essas coisas, manifesta-te ao mundo. Olha a resposta que Jesus vai dar. Aí João vai explicar, né? Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Aí só João explicou. Aí Jesus continua, olha a resposta dele. Disse-lhe, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Jesus quer dizer duas coisas. O meu tempo de subir à festa dos tabernáculos não chegou. O meu tempo de se manifestar ao mundo não chegou. Associando a festa dos tabernáculos a ele se manifestar ao mundo. Porque nesse tempo aqui, ele não se manifestou ao mundo todo. Ele se manifesta aos seus eleitos, aqueles que ele conhecia antes da fundação do mundo e está chamando no tempo. Não anula em momento nenhum aí o nosso poder de escolha. Deus é Deus, continua sendo Deus, continua tendo eleição, continua tudo. Não preciso ser calvinista para crer em predestinação. Aí Jesus fala, eu li do 1 ao 6. Ai, que moto, eu odeio barulho de moto. Deixa eu marcar aqui, esse já foi, esse já foi, eu li do 1 ao 6. Olha o verso 8. Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo. De novo ele vai falar, porquanto o meu tempo não está cumprido. O que Jesus quer dizer aqui? O tempo de vocês sempre é chegado, ou seja, todo ano tem festa dos tabernáculos. Vocês têm que estar lá, todo ano. Mas o meu vai chegar um tempo, o meu tempo ainda não é cumprido. Jesus está querendo dizer para a gente aqui, deixou escondida a mensagem. Eu tenho que morrer na Páscoa. Eu tenho que ressuscitar nas primícias, eu tenho que ascender aos céus, enviar o Pentecoste e esperar mais ou menos 2 dias, que é a mensagem que está lá em João 2, João 3, João 4 para a Samaritana, a mensagem dos 2 dias profético. Esperar mais ou menos 2 dias e aí vai ter trombetas, expiação e a festa dos tabernáculos, aonde é o meu tempo e aonde eu me manifesto ao mundo. Tudo isso Jesus disse aqui. No verso 8, subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porquanto o meu tempo ainda não está cumprido. Ok, mas Jesus vai subir à festa de maneira oculta, eu vou resumir tudo isso e vou pular no verso 37. No último dia, o grande dia da festa, se passaram 7 dias, a festa dos tabernáculos é uma festa de 7 dias. Então, nesse último dia, Jesus disse, isso é antes do 8º dia. Aqui é mês 7, dia 21. Nós sabemos até a data que aconteceu isso. É uma mensagem do Senhor que passa do nosso tempo, entra dentro do milênio e na última fase do milênio, porque o milênio é repartido em 7 fases, nessa última fase ainda a voz do Senhor ecoa para todas as nações. Tenta pegar isso que eu estou tentando passar para vocês.
Essa palavra começou lá no tempo de Jesus, passa pelo nosso tempo, entra dentro do milênio e na última porção do milênio, ali quando tiver preste a vir uma aprovação no mundo inteiro, onde Satanás será solto para juntar as nações, enganar elas, a voz do Senhor Jesus ecoará ainda. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso acontecerá com a gente dentro do milênio. Essa é a mensagem que foi falada para a samaritana. Esses que estarão no milênio pregando a palavra do Senhor nunca mais terão sede. Pelo contrário, essa fonte de água estará jorrando da igreja para as nações. Porque nascemos de novo. Literalmente, fase completa. Só que as nações ainda terão sede. As nações ainda desobedecerão o Senhor. O Egito será uma das primeiras nações a se rebelar. E essa voz ecoará na última etapa do milênio, antes da gente entrar no 8º dia. Entendeu a parte profética da mensagem? Por isso que lá em Apocalipse 22, que fala da eternidade, que nós sabemos que é o 8º dia, pelo menos eu acredito que você deve saber, lá de dentro da cidade está fluindo o rio da água da vida. Aqui acabou a parte profética. Aqui o Senhor terminou uma mensagem profética para judeus e para gentios e para aqueles que já provam de um alimento sólido, para aqueles que já são maduros na fé. Pode ser que tenha pessoas ouvindo isso, começando a entender, mas que não são maduras na fé. Olha aqui que eu anotei para a gente, o novo nascimento, que envolve textos que eu não vou poder ler na íntegra. Aqui está minha colinha, tá? É uma delas, a outra está ali na frente. Então até aqui vocês pegaram a mensagem? Já passou meia hora. Eu tenho meia hora só. Ok. Nascer de novo. Você já sabe que são 2 etapas. Uma aqui, mistério da fé, e outra, literalmente, quando nós ressuscitarmos. Dentro dessa etapa, olha o que acontece. Nasceu de novo. Quando uma pessoa nasce de novo, presta atenção na primeira etapa, que é a nossa vida, né? Lembra que o Nicodemos perguntou: como que pode um velho nascer de novo, nascer e voltar a ser uma criança? Não é isso, mas tem uma parábola pra gente. Olha só, quando você nasce de novo, você nasce, ponto 1, nasceu de novo. O que você é quando você nasce de novo? Ponto 2, um bebê. Uma criancinha na fé. Leitinho espiritual. Entendeu? Qualquer coisinha chora. Você vai ter que pegar a palavra assim, ó. E um bebezinho na fé acabou de nascer. Olha o aviãozinho. E tem bebê ainda que, se você não fizer o aviãozinho, ele não come. Não come, irmãos. Acabou de nascer. Se você falar, abre a boca e come. Bebê. Isso é bebê. Tem que fazer o aviãozinho e... Porque se você deixar uma criança sozinha se alimentar... Você já viu? Irmãos, isso é uma parábola. Veja uma criança se alimentando. Ela cata a colher e mete a comida no olho. Ela cata a colher e joga a comida longe. Mete a colher no prato. Sabe o que é isso? Isso é tipo um calvinista pregando a palavra. Um adventista. Então você tem que fazer o aviãozinho. É bebezinho. Ponto 2. Ponto 3. Se torna uma criança. Agora é uma criança, irmãos. Não é mais um bebê. Criança já come, se alimenta. Só que aí começa a sentir desejo espiritual, desejo sexual. Já começa a desejar tudo. A cabeça o tempo todo é sexo. Já começa, sabe, pior ainda do que a fase de bebê. E aí Paulo, nessa fase 3 da criança, Paulo fala que o amor faz essa pessoa crescer. Aí ele fala lá, ele está explicando, 1 Coríntios 12, ele está falando dos dons dentro da igreja, não tá? E aí ele fala que a igreja tinha dons, mas era uma bagunça, irmãos, uma zona. Aí em 1 Coríntios 13 ele fala que vai levar as pessoas para um caminho excelente, ele fala que é o amor.
Aí ele fala que o amor, ele não se alegra com a injustiça. Ele fala, quando eu era menino, eu agia como um menino, pensava como um menino. Mas depois que eu cheguei a ser homem, eu deixei as coisas de menino de lado. E essa é a próxima fase, você é adulto. Enquanto você é criança na fé, você está ali lutando contra os desejos da carne e nunca vence. Você satisfaz ele, você arruma briga, você arruma encrenca. Você pensa como um menino. Pode até ter passado da fase de bebê, mas ainda é criança. E precisa só do leite espiritual para crescer. Se te derem leite adulterado, você não cresce. E se a gente fosse parar aqui para eu explicar para vocês o que é leite espiritual, vocês iriam ver lá em 1 Coríntios 2 que Paulo fala assim, vocês são crianças e não pode. Por isso que eu não dei alimento sólido para vocês e nem agora vocês podem. Sabe por quê? Porque um disse, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo e o quarto grupo, pior. Eles falavam, eu sou de Cristo. Então, Paulo, vocês são crianças. E ele deixa para a gente entender, porque ele fala, eu não dei alimento sólido e nem agora vocês podem. E ele deixa entender para a gente, porque ele continua explicando a carta, quando chega em 1 Coríntios 5, ele fala de Páscoa, de asmos. Aí você vê que lá em 1 Coríntios 15, ele já começa a falar de primícias, e aí você vê que ele faz uma transição de alimento sólido, de alimento leitinho, espiritual, para alimento sólido. E a gente sabe que as 3 últimas festas, elas são alimento sólido, porque é impossível explicar as 3 últimas festas se não falar da última semana, ou seja, tem que falar das 70 semanas de Daniel, das 2 testemunhas, do conflito, do dia da expiação e a última festa. Peraí. Ok, vamos continuar. A última festa é que eu pensei que tinha alguém fazendo bagunça aí no comentário. Se tiver alguém fazendo bagunça aí, vocês me avisam, tá? Porque eu também não sei bloquear, não. A última festa é a festa dos tabernáculos, envolve conhecer milênio. E isso é alimento sólido. Ninguém pode falar que isso não é alimento sólido. É alimento sólido. Entendeu como é lindo isso? Então, irmãos, Paulo, pelo Espírito, já falou pra gente que quem não fala de Jesus pelas festas... Ou seja, tem que sim falar do pecado, mas biblicamente tem que mostrar o que é pecado. Você tem que fundamentar o Senhor Jesus pela lei, pelos profetas. Isso é leite espiritual. Olha só. Se a mensagem não chega nesse nível, não é leite espiritual, é adulterado, e dar leite adulterado para criança dá dor de barriga. Assim como um adulto não pode ficar se alimentando de leite espiritual, porque ele é adulto, ele vai ficar fraco. Se você der alimento sólido para uma criança, vai prejudicar ela. Então, uma pessoa que chega aqui praticamente no ponto 6, que é um ancião, ele tem que saber discernir e dividir esse alimento para a igreja. Olha como é lindo. Então, olha só, eu fiquei travado aqui no ponto 3, né? Ponto 1, você nasce de novo. Ponto 2, é um bebê. Assim como a nossa vida. Bebê começa engateando. Olha, tem lição para todo lado. Aí vai aprender a andar, vai se equilibrando, de repente começa a andar, vai correr, vai andar de bicicleta, vira um esportista. É assim no mundo espiritual também. Aí vira uma criança, da criança, se tomar leite espiritual, vira um adulto, aí abandona as coisas de criança. Mas esse adulto ainda não é maduro. Então vem o ponto 5, um maduro na fé. Tem pessoa que é um adulto maduro na fé, já está começando a se alimentar de alimento sólido. Só que ele ainda não é ancião. Então conta comigo. 1, nascer. 2, vira um bebê. 3, vira uma criança. 4, vira um adulto. 5, um adulto maduro. Porque tem adulto que não é maduro na fé. Não é mais criança, irmãos, mas não é maduro. 5, maduro. 6, vira um ancião. Aí é uma pessoa de respeito. Se for olhar isso no âmbito espiritual, esse ancião é presbítero. É aquele que observa a igreja, que olha para a liderança, que vê se tem mulher no púlpito pregando. Porque se tiver, tem que tirar de lá. Mesmo se for um feminismo moderado, tem que tirar de lá. Não existe nenhum homem nessa terra que pode dar autoridade para sua mulher subir lá no púlpito e pregar
uma palavra que não seja tão escatológica, que não seja o espinho da igreja, o espinho dorsal, sei lá, aquelas coisas que a gente escuta e fica de boca aberta admirado. Nenhum homem tem essa autoridade de pegar a sua mulher e mandar ir para o púlpito pregar e fazer os outros homens sentarem. Isso não é gente madura na fé. Pode não ser criança, mas não é homem maduro. Ninguém tem essa autoridade. Feminismo moderado pode ser que não seja o feminismo extremista. A mulher é pastora, tá lá gritando. É pastora sim, existe, Deus rasgou o véu. Isso daí é adúltero, adúlteros. Isso reprovado pela palavra de Deus. Agora o diabo tem uma segunda opção. Se eu não consigo o feminismo extremista, eu consigo o feminismo moderado. Antes, feminismo moderado do que nada. E o moderado a mulher não é pastor. Ela está sob a autoridade, ela é co-pastora. Co-pastora. Só se for em livro apócrifo isso. Então, um ancião, ele observa tudo isso. Ele consegue liderar uma igreja porque ele é presbítero, ele é episcopo, ele já é maduro, entendeu? Um dia ele nasceu de novo, mas ele nasceu, virou bebê, passou para criança, virou adulto, amadureceu e agora é ancião. E o sétimo ponto é só aqui que vai acontecer isso, varão perfeito. Paulo fala disso em Efésios 4, para aqueles 5 ministérios que Deus colocou para a igreja como presentes, ele deu para que o corpo, bem vinculado, juntas e medulas, cada um fazendo a sua justa parte, cresce para o crescimento do corpo, até a gente chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus, pleno, a estatura de varão perfeito. Aí o corpo ressuscita com um reino de sacerdotes, nasceu de novo, pronto para fazer um episcopado incrível nas nações. Por isso que lá em Apocalipse você vê 24 presbíteros. É o que está no grego. 24 episcopos, ancião. Então, o assunto de nascer de novo tem tudo isso. Não é bonito? Agora, já tem 41 minutos de mensagem. Agora eu vou ler os textos finais, só para a gente entender como a gente faz isso agora. Ponto de partida inicial, tipo hoje. Como a gente entende isso? Para que quando alguém vier ler para você, nascer de novo, comunhão, e por trás disso não tiver intenções verdadeiras, intenções nobres, de ser uma comunhão verdadeira com a palavra de Deus, você possa discernir, irmãos. Não seja criança na fé. Não seja apenas homem. Seja um homem maduro. E homem eu falo mulher. Seja madura para compreender. Quando que alguém quer que você tenha comunhão com o que está sendo dito e falado, quer que você tenha comunhão com lugares que não têm comunhão com Deus, e quando alguém quer que você tenha comunhão com a palavra, seja num lugar, seja na casa, seja onde for, a casa tem que estar em comunhão com o Pai, a igreja tem que estar em comunhão com os céus. Se não for, não adianta, não vai ser comunhão. Santa Ceia vai ser apenas pão e suco de uva. Entendeu? Isso nos liberta. Ninguém vai te confundir. Ninguém vai chegar, meter o dedo na sua cara e vai falar: você está em casa, você é trevas, você não tem comunhão com ninguém. Vai para a igreja, seja a luz lá. Mas está tudo em trevas, então seja você a luz. Irmãos, que nível de hipocrisia terrível isso, irmãos. Então tá bom, eu vou procurar aonde? Eu vou procurar uma igreja presbiteriana agora, amanhã. Porque eu sei que eles são calvinistas e estão em trevas. Então meu ministério acaba aqui e agora eu vou tentar mudar todo mundo lá em 4 paredes. Pronto, vou fazer isso, porque é isso que está sendo sugerido para mim. Isso que está sendo sugerido para você, irmãos. Procura qualquer lugar aí, o mais tenebroso, porque você é luz, você tem que resplandecer lá. Faz alguma coisa e muda lá. O que vai além disso não vai valer para nada. Não aceitem isso, irmãos. Em nome do Senhor Jesus, não aceite. Isso não vem do céu. Isso é confusão. Seja maduro na fé. Nascer de novo, o que vai mostrar que você nasceu de novo são esses textos que eu vou ler.
Não é você ir para uma igreja e falar lá eu nasci de novo, porque agora eu estou em comunhão. Se esse lugar não está em comunhão com o céu, como que você vai nascer de novo? Vai ser fácil de você ser corrompido lá dentro. Agora, se lá dentro travou, está travado ainda, irmãos? Agora, se lá dentro, né, da igreja, o pastor, o líder, estiver em comunhão com o céu, então, comunhão com eles. Veja, analise, seja como os bereanos. Vocês compreenderam? Então vamos ler aqui agora uma pancada de texto, porque tem bastante. 1 Coríntios 4, do 14 ao 16. Vocês não precisam ler não, irmãos, aí agora. Se vocês quiserem, eu dou todos esses textos para vocês na live. Não precisa ficar lendo aí não, senão vocês travam a mente. Deixa que eu leio para vocês. Diz assim, isso é Paulo, né, falando para a igreja de Coríntios. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como filhos meus amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Sabe a palavra gerei? É a palavra nascer. Paulo está falando, eu fiz vocês nascerem de novo. Mas, em 1 Coríntios 2, Paulo fala que eles eram bebê. Precisava de leite espiritual. Olha só a ligação de pensamentos, irmãos. Se pudesse, a gente ficaria nessa carta aqui um tempão. Aí, lá em Gálatas 4, do 28 a 31, Paulo fala de nascidos da carne e nascidos do Espírito, que tem a ver lá com o assunto que está em João, que eu li para vocês em João. Agora, a carta que mais fala de novo nascimento é a carta, vocês sabem, de 1 João. E dentro, eu separei aqui todos os textos que falam de nascer de novo, em fileirinha. Só que entre esses textos vai ter comunhão. Aí vocês têm que entender o porquê que João está falando de nascer de novo e de comunhão. Sem torcer a palavra, sem torcer para o seu lado, sem torcer para outro lado, mas olhar a história que a palavra está falando para você. A comunhão entre irmãos não está acima da comunhão com a verdade. Muitas pessoas acham que você ter comunhão é você ir para algum lugar, suportar, se fingir de cego, se fingir de surdo, ir lá só para levantar a mão, fazer o seu louvor. Assim, não está aprendendo nada, não importa. Estou em comunhão. E aí, está sendo falada heresia do púlpito, está te cobrando dinheiro como dízimo e você está lá em comunhão. Comunhão com o quê? Você está em comunhão com as trevas. Isso se não for uma mulher lá no púlpito. Está em comunhão com as trevas, não com a luz. Você tem uma Bíblia na tua frente. Como que você está aceitando tudo isso? Por isso que a tua vida espiritual baixa, prejudica. Porque você tem que procurar, hoje em dia, você tem que procurar se alimentar. Eu posso ajudar aqui em alguma live, em algum vídeo, outros irmãos podem ajudar, mas você vai ter que ir procurar e se alimentar. Porque não vai ter lugar para você congregar. Não adianta ninguém te enfiar essa mensagem por goela abaixo. Vocês sabem o porquê que eu estou falando isso, né? Esse assunto é de extrema importância. Tem pessoas que surtam. Bugou a mente. Agora quer te enfiar em qualquer lugar para você estar congregando, senão você está em trevas. Bugou. Então vamos ver em 1 João, que é a carta que costuma usar, né? Geralmente quem está congregando já pega essa carta e bota na tua cara. Aqui, ó, vai congregar, seu infeliz. Você está em trevas. É isso que fazem com você. Não querem nem saber do teu contexto. Não querem nem saber da tua história. Então, vamos começar com 1 João capítulo 2, do 9 ao 11. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para eu falar. Espera aí, só um momento. Irmãos, eu não estou dizendo com essas palavras que se você ir para a igreja é pecado, viu?
Não estou dizendo isso não. Você vai ter que discernir se ali é uma igreja. Se aquele pastor, se aquelas pessoas têm comunhão com a palavra. Se tiver, muito bom, você acertou na loteria. Se você encontrar uma igreja que o pastor, ele é um episcopo, apto para ensinar, que ele não arranca do seu bolso um dízimo em forma de dinheiro e que ele te alimenta na tua vida espiritual, você acertou na loteria. Continua aí. Diz assim agora, 1 João 2, do 9 ao 11. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas, isso é verdade. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e nas trevas anda e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O Senhor quer amor, sim, mas Ele quer um amor, 1 Coríntios 13, um amor que não se alegra com a injustiça. Pessoas cometem injustiça, aí vem um e fala, quebrou a cara, bem feito. Que amor é esse? Se alegra com a injustiça? Paulo fala do amor que procede da verdade. 2 Coríntios capítulo 2, Paulo fala que o mundo vai chegar num tempo, irmãos, em que vai ser tão mal, assim, eu estou parafraseando o que eu estou lendo lá, porque Paulo fala assim, porque não receberam o amor da verdade, olha só, um amor da verdade, é o amor que procede da verdade, ou a verdade do amor, não tem problema, pode ser também, porque não receberam o amor da verdade, Deus lhes enviará o espírito do erro, para que creiam na mentira e sejam condenados. Vai chegar um tempo em que as pessoas não vão receber o amor da verdade, o testemunho das testemunhas. E como castigo, Deus vai enviar o espírito do erro. O anticristo está vindo a mandato de Deus. O espírito do anticristo opera na ordem do Senhor. Está aí nos profetas isso. Paulo tirou isso de Jeremias. Mas esse é um estado final, entendeu? Hoje nós estamos também em provação. Então é um amor que procede da verdade. É esse amor aí. É um amor que não vem, um amor que vem de um coração puro. Então, amar o irmão, sim, você tem que amar. O Senhor também amou a todos. Ele amou o mundo inteiro. Não tem alguém que ele não amou. Mas após a palavra do amor do Senhor se manifestar a todos, ele começa a considerar a sua vida. Porque tem pessoas que ele odeia. Você já viu pessoas falar que Deus não odeia? Deus não odeia ninguém. Deus odeia o pecador. Deus odeia o pecado, não o pecador. Mentira. Deus odeia o pecador, sim. Não o pecador no sentido daquele pecador nunca ter tido acesso à palavra da verdade. Não. O apóstata Deus odeia e Deus mata. Deus só não odeia, ele mata. Ele mata aqui e vai matar na segunda ressurreição. Vai jogar no lago de fogo. O pecador, o que se desvia. Ele não odeia só a doutrina. Entendeu? Joio não é só a doutrina. Joio é o doutrinador. Então isso, irmãos, vocês têm que entender o que é comunhão, segundo a palavra de Deus. Vocês têm que entender o que é, João está falando aqui, odiar o seu próximo. Porque ele vai dar o exemplo aqui de Caim que matou Abel. É esse ódio aí que é abominável. Não está falando aqui que é para você colocar a comunhão em primeiro lugar e se fazer de cego. Aí a pessoa vem, prega qualquer coisa, torce a Bíblia e o que prevalece é a comunhão. Mentira. Errado. Você vai ter comunhão com a pessoa e andar junto se estiverem de acordo. Se não, cada um por um lado. Isso é bíblico. E se não tiver igreja para você congregar, não congrega. Vai fazer o quê? O que você vai fazer, irmãos? Seja sincero. Você acha que... Olha o que eu ouvi. Estavam fazendo estudos falando de tudo isso que eu estou falando. Crianças, chamada de pastores, não são adultos.
Porque se fosse, não torceriam a palavra de Deus. Aí a pessoa no comentário, preocupado, igual vocês. Irmão, não tem lugar para eu congregar. Não tem, o que eu faço? Sabe o que a pessoa falou? Olha só, para defender o mais novo título, irmãos, isso é uma hipocrisia. Olha, não aceita isso, irmãos. Não aceita. Sabe o que falou? Falou assim, se vira, abre uma obra na tua casa. Aqui começou assim. Ou seja, será que todo mundo está apto para abrir uma obra na casa? A pessoa está precisando de ajuda e leva um porrete na cabeça? Isso é obra do diabo, irmãos. Se vira, abre uma obra na tua casa, mas o que tem? Qual é a intenção por trás dessas palavras, irmãos? É defender agora o que a pessoa está fazendo, porque a pessoa tem que continuar falando que aquilo ali é de Deus, que congregar agora é de Deus e quem não congrega é do diabo. Congregou luz, quem não congrega trevas. Se vira, vai para um lugar e seja luz. Abre uma obra na sua casa. Será que todo mundo tem maturidade para isso? São poucas as pessoas que conseguem. Você tem que ter uma esposa que te ajuda. Se você é uma mulher, você tem que ter um marido que te ajuda. Aliás, você não pode, como uma mulher, começar essa obra. Então, no caso, tem que ser um marido que toma essa atitude e a esposa tem que ajudar o marido, senão ele não consegue. Isso é tratar o assunto com maturidade, irmãos. Pensar nas famílias, não é meter um porrete em todo mundo e falar se vira. Essa é a prova da imposição de mãos de maneira precipitada. Pastor não fala isso. Pastor ajuda. Entendeu? Então, olha só, em um texto, o quanto tempo que dá para ficar. Agora, para vocês entenderem o contexto aqui, eu li aqui, vocês entenderam o que eu li, né? Olha o verso 15 e o 17. Eu pulei só 3 ou 4 versos. Está falando de comunhão, de amor. Mas olha a visão de João. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo quanto há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Olha aqui, isso daqui é prova de que você nasceu de novo. Se você ama o mundo ou não. Você não prova isso indo congregar dentro de uma igreja que não procede do Senhor, que não obedece à palavra. Não é assim que você prova que nasceu de novo. Ou tem comunhão. Agora vamos para o segundo texto. Não, continuar aqui. 1 João 2, ele está falando, irmãos, de comunhão, de amor, de amar o próximo. Mas sabe por quê? Olha só, verso 18. Se eu tivesse a intenção de fazer vocês ficarem numa congregação, seja lá qual for, o que importa é a comunhão, eu iria ler aqui e parar. Mas olha só o contexto. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora... Vocês não estão ouvindo isso não, né? Perdi até o rumo com esse funk feliz. Vou ler de novo. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles foram para que ficassem manifestos que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem do Senhor. Sabe o que estava acontecendo aqui, irmãos? Pessoas estavam apostatando, saindo da igreja falando que Jesus não era o Messias. Outros falando que ele nem em carne veio. Provocando briga entre irmãos. Briga ao ponto de um querer matar o outro. E aí já não tinha mais congregação. Irmãos, é isso que João está falando. João não está falando, visando aqui congregações caídas e as pessoas não querendo mais congregar, e João falando, você tem que congregar. Não, você tem que amar o próximo. Abre uma obra na tua casa. Seja hospitaleiro. Faça alguma coisa. Não importa. Vai congregar. João não está falando isso, irmãos.
João está tratando aqui de apóstatas que estavam colocando um inferno no meio do povo. Esse é o contexto. Não posso mutilar a Bíblia a favor agora do meu pastorado. Isso é infidelidade. E o que eu estou falando aqui não visa só o contexto da minha vida, não. Se eu falasse isso daqui a 100 anos atrás, era verdadeiro. Se eu falar isso daqui 100 anos depois, é verdadeiro. Porque esse é o contexto. Aí, em 1 João 3, do 7 ao 10, João vai falar do amor, da comunhão, mas ele vai falar, não seja como Caim que matou Abel. Matar, irmãos, é derramamento de sangue mesmo. Eu sei que você pode matar a pessoa com palavra. Sim, mas aí Deus envia outra pessoa e dá vida. Agora, se você matar a pessoa como Caim matou Abel porque odiava o seu irmão, aí é diferente. Então, eu posso não estar em comunhão com as pessoas, não significa que eu as odeio. Isso serve para você. 1 João 4. Olha que interessante, é o contexto da carta. Ainda o contexto, João não perde a conexão. Ele começou a carta falando de comunhão uns com os outros, de amar para estar na luz, de não odiar para não estar nas trevas e manter a comunhão. Mas o contexto no capítulo 2 já explicou que tem anticristos, negando o nosso Senhor. Isso não acontece no nosso meio. Pode haver divisões por causa de doutrinas, não significa que eu odeio ou que a pessoa me odeia. Eu acho que não, né? A pessoa não me odeia. Eu acredito que a pessoa não me mataria. Essas pessoas que eu não concordo e que eu não ando junto, se tivesse passando fome, eu daria de comer. E eu acredito que elas me dariam de comer. Então eu não posso pegar e mutilar o texto de João só porque agora, irmãos, bugou a minha mente e eu acho que tudo aquilo que eu vivi era trevas e agora eu estou na luz porque eu vou para a igreja, porque eu sou pastor agora. Eu não posso deixar, tudo bem, a mente deles bugaram, não deixa a sua mente entrar em crise, porque eles colocam crise na pessoa. Meu Deus, e agora? Eu estou morto, eu não tomo Santa Ceia, eu não vou para a igreja, o que eu faço? Eu não posso começar uma obra na minha casa. Não tem onde eu congregar. Eu estou morto. Você acha que isso traz vida ou traz morte? Aí, 1 João 4, deixa eu marcar aqui, para eu mesmo não me perder, porque já deu 1 hora. Ó, tem 1 hora de live. Vou ficar aí mais 20 minutos, tá? Amados, não deis crédito. Olha só o contexto de João, hein? Amados, não dei crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Isso vale para quando você for na congregação, ou não vale? Você tem que entrar na congregação cego e surdo. Não, vai lá, prova os espíritos. É que tem pessoas que não têm capacidade para isso, irmãos. Verdadeiramente, se passaram anos ou não, mas são bebê na fé. E um bebê você mata facilmente. Ou são crianças. Pior ainda. Ou, tudo bem, não são crianças, já são homens. Legal, mas ainda não está amadurecido. Entendeu? Tem pessoas de todos os tipos e a palavra traz esse tratamento para a gente. Então, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Por quê, João? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa a Jesus Cristo que veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Aí João explica para as pessoas aqui. Sobre o espírito da verdade, o espírito do erro. Aí ele vai entrar no capítulo 5, olha só, para finalizar a sua carta, e olha o que ele fala nos primeiros textos. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Agora veja bem, será que só eu crer que Jesus é o Cristo, eu nasci de Deus? Será que a mensagem bíblica está totalmente nesse texto aqui? Não. Porque Tiago fala que os demônios creem que existe um só Deus, mas não obedecem. Eles estremecem de medo, mas não obedecem. Então o crer não é somente crer e confessar com a boca.
Tem que olhar para a palavra toda. Todo aquele que crê que Jesus é Cristo, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Ou seja, é nascido, mas pode ser um bebê, pode ser uma criança. O tempo passou, se tornou maduro. O tempo passou, né, se tornou homem. O tempo passou, se tornou homem maduro. O tempo passou, se tornou episcopo e ainda pode cair. Então, verso 2: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Nisto, presta atenção, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Você pratica os mandamentos de Deus? Tem pessoa que fala de comunhão, mas odeia os mandamentos de Deus. Odeia. Fala que a salvação é só pela fé. Odeia. Sabe o que ela está falando? Eu odeio ter que não roubar. Eu odeio ter que não adulterar. Eu odeio ter que não dar falso testemunho. Jesus aboliu tudo isso. Peraí, então você vai andar no pecado? Não foi isso que eu quis dizer, não. Eu, como um filho obediente, eu ando nisso, mas não para ser salvo. Então você é um robô calvinista. Sim, eu sou calvinista. Ok. Acabou aí o assunto. Ou você refuta o calvinismo, ou acabou o assunto. O assunto acabou. Se a pessoa confessa que ela é calvinista, fez sentido. Agora, se ela fala, não sou calvinista, irmãos, essa pessoa está com a mente atrofiada. Então, como que você vê que você ama os irmãos? Você pratica os mandamentos de Deus. Por quê? Pensa bem. Eu estou fazendo isso daqui, uma pessoa está pregando a palavra, é por quê? Eu sei que tem pessoas que fazem pensando no dinheiro, mas você não faz isso daqui pensando no amor pelas pessoas? Para isso você tem que guardar os mandamentos de Deus, tem que ter uma luta contra a carne. Mas tem pessoas agora, irmãos, que vocês sabem, são pessoas que... Eu não sei o que aconteceu, irmãos. Um espírito de Jezabel parece que entrou nessas pessoas. Nada disso vale. Não vale mais eu estar em casa lutando contra a carne, aqui fazendo tudo isso daqui, não vale mais. Só vai ter validade se eu for para São Paulo, se eu for para o Rio de Janeiro, se eu for para a Bahia, aí vai valer. Senão não vale. Tudo isso daqui é em vão. O Senhor não vai julgar isso daí? Óbvio que vai julgar. Se não se arrependerem, vai julgar. Meu Deus, se eu, assim, fazendo um monte de coisa, me sinto afrontado, sabe? Sinto sinto afligido. Imagine quem não está fazendo nada, já morre na fé, enterra o infeliz logo. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Não diz aqui todo que é nascido de Deus vai para a igreja. Diz que vence o mundo. Quantas pessoas estão na igreja e vencidas pelo mundo? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? E aí, pronto, continua o assunto. Vamos para o verso 16, rapidamente, para finalizar a carne. Para finalizar a carta. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado para a morte, pedirá, e Deus lhe dará a vida. Aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse digo que não rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Tá rindo aí, né? Que eu falei que a gente tem que finalizar a carne, né? Falou a confirmação, Luiz está na carne. Então, irmãos, aqui finalizou a carta, né? É isso que eu quis falar, viu? Vai torcer minha palavra, não. Aqui finalizou a carta. Veja que João fala que tem pessoas que cometem pecado para a morte. Tem pessoas que cometem pecado, mas não é para a morte. Só que nós sabemos que todo pecado gera morte. Só que João está falando aqui de uma morte que pode ser revertida. Se você comete pecados, você está na morte. Sim, você está ali em processo de morte. Nasceu de novo, mas pode morrer. É claro que você não pode
ficar com o pensamento calvinista que eles colocam assim para ridicularizar a mensagem. Nasceu de novo, morreu de novo. Nasceu de novo, morreu de novo. Nasceu de novo, morreu de novo. Pecou, perdoa, pecou, perdoa, pecou, perdoa. Não é assim que Deus vê as coisas. Deus não é um tolo igual eles. Deus, ele já visa a sua vida toda. Então, tem pecados que não são mais perdoados. E João já dá um exemplo aqui nessa carta. Ele fala que tinha pessoas que estavam no meio deles, estavam ali, eram cristãos, falava como cristão, se vestia como cristão, orava como cristão, louvava como cristão. E o espírito do anticristo veio ali e varreu a igreja, começou a retirar eles de lá. Aí João falou, esses não eram dos nossos. E João não mandou orar por eles, porque eles apostataram. Pecado que não tem pecado que não tem perdão é apostasia. Isso, apostasia. Estão falando no comentário. Apostasia. Contra o Espírito de Deus. Sim. Aí, irmãos, o que nós tínhamos para ler? Eu separei aqui 1 João 1, do 1 ao 10, porque fala 3 vezes de comunhão, porque agora, entre esses textos que eu li sobre nascer de novo, fala de comunhão. Então, tem textos aqui que fala de comunhão. Olha só, presta atenção. 1 João 1, do 1 ao 10. 1 João 1, do 1 ao 10. O que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, a vida se manifestou e nós temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. E que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, em primeiro lugar. A comunhão sua tem que ser com o Pai e com o Filho. Cadê o Espírito Santo aqui? Não falou do Espírito Santo. Por isso que esses textos aqui não são acolhidos pela linha da Trindade, porque não fala de Espírito Santo aqui. Então eles pegam outros textos. Mas quem faz a comunhão entre o Pai e o Filho é o Espírito de ambos. E por essa comunhão nós temos comunhão. Por esse Espírito nós temos a comunhão com o Pai e com o Filho. E em primeiro lugar, se estiverem pregando algo que não está de acordo com o Pai e com o Filho, não tem comunhão. E eu não preciso ter comunhão com essa comunhão, porque Paulo fala em 2 Coríntios 6, ele fala que não pode ter comunhão entre luz e trevas. E aí ele dá vários exemplos. Aí o verso 4 diz, essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aí a pessoa lê até aqui e fala, você tem que ter comunhão. Mas, na verdade, ela está interessada em que você tenha comunhão com o que ela está ensinando. Mas você tem que ver o que ela está ensinando, o que tem por detrás disso. Eu não posso usar esse texto aqui dentro de uma igreja e agora falando que você não tem comunhão com os irmãos, porque aqui eu estou falando que você está em trevas. Ou seja, fala logo, você está morto. Eu não posso, irmãos, nem que se amanhã eu começar a congregar, nem que se Deus me levantar na frente de milhares de pessoas e me der uma obra, eu não vou poder chegar aqui e falar, olha, você tem que congregar. Porque está falando aqui ó, que você tem que ter comunhão uns com os outros, senão você é mentiroso. Peraí, chegou o meu tempo e agora o tempo dos outros que se dane? Isso se chegou realmente o meu tempo, né?
Porque tudo tem que ser observado e precisa de tempo para isso. Vamos dar tempo ao tempo e vamos ver onde essas coisas vão parar. Então, verso 8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido o pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês e quero ver se vocês entenderam a live. Você pode ver que eu fiz de trás para frente de propósito. Por que João está falando isso daqui? Se alguém disser que não tem cometido pecado, é mentiroso. E essa pessoa não anda em comunhão, está em trevas. Por que João falou isso no capítulo 1? Eu sei que existem vários motivos que a gente pode tirar daqui uma aplicação para os nossos dias, não necessariamente tão conectado ao contexto da carta, mas nada pode ser mais iluminado do que o contexto da carta. Por que João está falando isso aqui no finalzinho do capítulo 1, que é o finalzinho mesmo? Vamos lá, eu vou olhar as respostas. A irmã disse, porque nós somos carne e sujeitos a pecar. Não é por isso. O que eu vou falar pode criar uma conexão com essa frase, mas não é isso daí, o que está na mente de João. O batismo de nascer de novo? Não, não é. Eu li para vocês, irmãos, o capítulo 2. Eu vou deixar uma dica. Eu li para vocês o que estava acontecendo. Sim, é porque o Espírito de Deus faz a comunhão. Não quer dizer que está toda errada essas respostas, que a única resposta que tem é a que eu vou falar. Não é, mas existe uma que você faz a ligação. Você faz a ligação da carta. Não, não é que já somos pecadores por natureza. Porque já temos comunhão com o Pai e com o Filho através do Espírito. Não. A pergunta é a seguinte: João falou ali, no finalzinho da carta... Qual livro? Acabei de entrar. Não vai saber, mano. Vai ter que assistir a live de novo. Ninguém sabe a resposta, irmãos. João está falando ali, eu vou ler de novo. João está falando de comunhão uns com os outros, irmãos andarem em comunhão, porque a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Então você tem que andar em comunhão com o irmão e andar na luz. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantenhamos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o seu pecado. Se dissermos que não temos pecado algum, a nós mesmos nos enganamos. A verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Eu sei que aqui tem uma parte evangelística, né, que você fala para a pessoa que ela é pecadora. Ela não sabe. Ela acha que ela erra alguma coisa. Não, você tem que falar que a pessoa é pecadora, que o Pai enviou o seu Filho para o resgate da humanidade, que Deus te ama. E aí ela reconhece que ela é pecadora. Tá certo, tá implícito aqui. Mas não é essa a preocupação principal de João aqui, na questão de comunhão também. Vê que ele está falando, ele está frisando para terem comunhão, os irmãos terem comunhão, é para tomar cuidado. Olha, eu vou responder logo para a gente finalizar a live, tá bom? Já tá tarde mesmo. Porque eu sei que ninguém vai acertar a resposta, e a resposta é simples. Verso 1, eu vou ler o capítulo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação para os nossos pecados. Ok. Olha o verso 4. Aquele que diz, eu o conheço,
e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar também como ele andou. Agora, João vai falar de um novo mandamento e João vai explicar que ele escreve para a igreja porque a igreja era apta para entender, porque eles venceram o maligno, etc. E aí ele fala dos anticristos dentro da igreja, das pessoas que estavam negando o filho, e quem não tem o filho não tem o pai. Pessoas que não guardavam os mandamentos de Deus. Então, João falou, nisso sabemos que amamos uns aos outros, se guardamos os seus mandamentos. Eu li para vocês. Mas aí, quando a pessoa começa a apostatar, ela já não tem mais o amor pela pessoa. Ela não quer mais saber de ensinar algum tipo de verdade que o irmão está crendo diferente. Ela não tem mais esse interesse. Ela apostatou. Ela já fala, tudo isso é uma mentira. É isso que João está falando, irmãos. A comunhão foi quebrada. Esse é o contexto da carta. Não é o nosso contexto aqui, em que nós temos sede do Senhor, queremos aprender, mas não temos lugares para ir. Não é isso. Mas as pessoas estão recortando esses textos aqui, como se o contexto não interessasse, e aplicando esses textos aqui para a gente. Falando que você tem que ir para um lugar, para uma igreja, para ter comunhão. Não vale a vida que você está tendo agora. Está errado. Vocês viram como a importância? É só vocês lerem uma carta de 5 capítulos ou ouvirem várias vezes. Entendeu? Agora, tá certo você ficar na sua casa sem fazer nada, e sem saber o que fazer e não procurar respostas, não está certo. Você tem que procurar respostas. Pode ser que o seu marido esteja apto para começar uma obra na sua casa e você o ajude e nasça na sua casa uma congregação. Se não, a sua congregação, irmãos, vai ser a sua família. Se não, se você ficar ouvindo esses ventos de doutrina, você vai procurar qualquer lugar que esse vento vai te soprar para outro lugar e te sopra para lá e te sopra para cá. Sabe o que o diabo faz com isso? Ele te cansa. Aí você já não quer saber mais de nada, nem lá dentro e nem em casa. Esse é o plano do diabo. Irmãos, o plano de Deus não é tirar todo mundo das casas e levar para as igrejas agora. Tem gente falando que essa é a reforma. Esse é o restaurar de todas as coisas. Tá certo isso? O que esses pastores estão falando está correto? Não está correto. E estão torcendo tudo que vem pela frente, só para no final justificar o que eles estão fazendo. Como se aquilo fosse a obra e o que ultrapassa aquilo já não é mais a obra. Errado. Completamente errado. Irmãos, e aqui eu finalizo a live, tá bom? 1h30 de live, tá ótimo. Eu nem sou acostumado a fazer live essas horas. Vocês entenderam então, irmãos? Sabe o que vocês devem fazer? Vocês devem orar ao Senhor, buscar o Senhor na sua casa e esperar. Espera no Senhor. Você está buscando, você está pedindo para Ele. Vocês acham que eu não peço para o Senhor irmãos fiéis para me ajudar? Ou começar uma obra aqui? Eu já tentei. Não dá certo, não é só eu querer. Então eu entendo o meu propósito, eu entendo, ninguém me muda, ninguém vai colocar coisa na minha cabeça com texto isolado porque eu conheço a Bíblia. Ninguém vai fazer agora me forçar eu ir para um lugar ou eu começar uma obra aqui só para eu falar para alguém que estou fazendo alguma coisa diferente. Eu já estou fazendo a vontade do Senhor aqui nesse momento. Entendeu? Então, se você começar uma obra na sua casa, der conta, muito bom. Vai ter palavra, vai ter louvor. Se tiver quem toca, maravilhoso se isso der certo. Se não der certo, você vai continuar buscando o Senhor. Tenta uma visita ali, uma visita aqui, mas lembra que João fala. Prova os espíritos. Veja se ele vem de Deus. Veja se a comunhão lá da igreja é com o pai e com o filho. Veja se o interesse não está ali no dízimo.
Veja se tem alimento ali, bom depósito para gente, sendo depositado. Se você sai dali saciado. Porque se você não sai do lugar onde você foi, da igreja, saciado, tem algo errado. Ou é com a pregação ou é com a sua vida. Então, você tem que buscar conhecer qual é a vontade do Senhor. Qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Entendeu? Então é isso. Espero que essa palavra tenha abençoado os irmãos. Eu vou pôr ela no YouTube daqui uns 2, 3 dias. E agora vocês sabem ler a carta de João, né? Não é para ler e achar que o que vocês estão vivendo está correto, e nem para achar o que é correto que as pessoas estão sugerindo para você. Que agora a moda, a restauração é sair da casa e ir para a igreja. Não é. Tem pessoas que estão morrendo lá dentro e quando elas saem de lá de dentro elas têm vida. Muitas pessoas testemunham isso. Será que todas as pessoas que estão testemunhando isso estão mentindo? Só é verdade as pessoas que falam que tem vida eterna lá dentro da igreja? E as pessoas que saíram de lá e se alegraram e conheceram a palavra no YouTube? Que vergonha! Os pastores não estão aptos para ensinar lá nos seus púlpitos. Aí elas se alimentaram da palavra, encheram o espírito de vida na casa. Será que é tudo mentira? Tem algo errado nessa história, não tem, irmãos? Os fatos não batem. Tá bom? Então é isso. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa para eu falar. É isso então, irmãos. Muito obrigado por ter assistido até aqui, tá bom? Peço que Deus abençoe a vida de cada irmão. Que vocês possam olhar na palavra em primeiro lugar essas coisas. Gasta um tempo com a palavra, com a oração. Talvez a sua resposta não está dentro de uma igreja. Está fora. Está ali na sua renúncia, dia a dia. João falou para a gente, aquele que nasceu de novo vence o mundo. O mundo venceu as igrejas. Como é que você vai vencer o mundo dentro das igrejas que foi vencida pelo mundo? É fato que o mundo venceu as igrejas. É show de criança, é show de irmãos, é show de louvor, é fumaça, é dízimo, não tem palavra. Está vencido, irmãos. Então você tem que vencer o mundo, é pela fé, orando todo dia, procurando aprender, tá bom? Então é isso, irmãos. Boa noite então, tá? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Vou fechar aqui agora, tá bom?